Boa madrugada e a paz do Messias chamado Cristo, povo de Deus, filhinhos de Deus, filhinhas de Deus, minhas irmãs e meus irmãos. Por Jesus ele tem dito que quem são minhas irmãs e meus irmãos e minha mãe. Olhou para o seu discípulo e disse: é todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Esse é minha irmã, meu irmão e minha mãe. Aquele que não faz não é. O mundo está em confusão. O mundo está confuso, pensando que são irmão e irmãs. Nossa, são não. Não são nossos irmãos nem nossas irmãs aqueles que não fazem a vontade de Deus. Não são. E agora eu vou ler para vocês o capítulo 2 do 5º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Deuteronômio. Pois, como tenho dito ontem, e vou falar de novo, que eu sou um daqueles que já leram a Bíblia Sagrada, os 66 livros de Gênesis e Apocalipse. Eu sou um deles. Já li uma vez e estou lendo de novo. E é bom. É bom demais ter entendimento e conhecimento. Porque quando o Messias chamado Cristo, ele disse que se vocês, que são meus discípulos e que são meus seguidores, obedecerem aos meus ensinamentos, de fato, verdadeiramente serão meus discípulos. Se não, não é. Por isso que eu digo com toda clareza que o mundo está em confusão. O mundo todo está em confusão. Tem os que servem e obedecem. Tem os que não obedecem. E pensam que subirão para a glória quando o Filho do Homem vier como pastor, que separará as ovelhas dos bodes. Porém, as pessoas boas, ele fala que colocará elas do lado direito deles. Do lado direito dele. E dirá abertamente para todos ouvirem. Todos vão ouvir essas palavras que o Messias, o Filho de Deus, chamado de Cristo, e de Jesus, e de Emanuel, e de Cordeiro de Deus, de o Alfa e de o Ômega, o princípio e o fim, todos vão ouvir quando ele dizer:
abertamente para todos, com as pessoas boas que está do lado dele, as pessoas boas, honestas, fiéis e obedientes e temente a ele. Ele vai dizer, e todos vão ouvir: vinde, benditos do meu Pai, para herdar o reino dos céus, que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. Essas palavras estão escritas no livro de Mateus, capítulo 25, do versículo 31 em diante. E então, ele dirá com as pessoas que estão do lado esquerdo dele: apartai de mim, vos malditos, porque eu nunca conheci vocês. Aí ele dirá: preparados? Vocês foram preparados para o diabo e os seus anjos, para serem lançados no fogo do inferno. Sabe, o diabo é mau, o diabo é assassino, ladrão, mentiroso. E as pessoas que vão serem lançadas no fogo do inferno é porque faz as mesmas obras que o diabo faz. O diabo mente. É como as pessoas que estão lá no livro de Apocalipse. Ele diz que fora ficarão os prostitutos, e também ficarão de fora os cães, os abomináveis, os ladrões, os feiticeiros, que são os macumbeiros, os tímidos, os idólatras e os que cometem pecados nojentos ficarão do lado de fora. Não entram, porque não se arrependeram, não voltaram para o caminho verdadeiro, porque praticaram as obras que o diabo pratica. Os assassinos também não entrarão no reino dos céus, porque praticam as obras do diabo. E que também o primeiro assassinato, o primeiro homicida foi Caim. E o primeiro homem que foi morto foi Abel. Seu próprio irmão o matou. Seu próprio irmão matou Abel. Caim é homicida. Deus disse: Caim, o teu irmão, cadê ele? Cadê o teu irmão Abel?
Ele respondeu: por acaso, sou eu que sou o guardião do meu irmão ou é você que é o guardião dele? Você é quem sabe onde ele está. Você é que sabe, eu não sei de nada dele não. Então Deus disse: Caim, o que foi que tu fizeste? Derramasse o sangue do teu irmão. Tu matou ele. Eu vi quando tu matou o teu irmão. Vi toda a tramóia que tu planejou para matar o teu irmão. Tu chamaste o teu irmão para ir ao campo. Teu irmão confiou em tu, acreditou em tu. Tu levaste ele, tu foi, mas ele, ao chegar lá, tu o matou. Pois agora, o sangue do teu irmão, ele clama a mim, pedindo vingança, pedindo que eu te mate. Caim pediu perdão, misericórdia a Deus, que não ia aguentar tanta dor, tanta mágoa. Ele não iria aguentar, ele não ia suportar. Quando Deus disse: porém, Caim, agora tu és maldito. Tu és maldito. Tu vai trabalhar, cultivar a terra, tu vais plantar, mas a terra não vai dar o fruto para você comer. Tu vais perambular no mundo, tu vais ser errante pelo mundo afora. Aí ele disse: é doloroso demais, eu não vou aguentar, não vou suportar. Porque quem me achar vai me matar. Aí Deus diz: Caim, eu não vou te matar não, mas eu vou pôr um sinal em você. Quem te achar ou quem te ver não vai te matar. Porque quem te matar será vingado 7 vezes. Tu serás vingado 7 vezes. Quem derramar o teu sangue. Porque tu não derramasse o sangue de outra pessoa, de outro homem não. De uma outra família não. Tu derramou o sangue do teu próprio irmão. Portanto, tu não vai ser morto. Mas tu vai perambular. Tu és maldito, mas tu vai perambular. Deus amaldiçoou Caim. Então, olhem só. Já que Deus está dizendo que essas pessoas não entrarão no reino do céu, tanto no livro de Mateus, como eu falei, que é no capítulo 25, do versículo 31 em diante, ele diz: com os que estão do lado direito, porque eu tive fome, tive sede, necessitado, eu tive sem roupa, eu estive descalço, eu estava preso, eu estava doente, eu era estrangeiro e vocês me auxiliaram. Vocês me auxiliaram. Senhor, eles responderão: quando foi que nós te vimos necessitados dessas coisas e nós te ajudamos? Aí ele dirá abertamente, para todos ouvirem, até mesmo os mal, as pessoas ruins, perversas, rebeldes, desobedientes, que estão do lado esquerdo dele, ouvirão esse julgamento. Foi quando vocês fizeram a um desses dos meus pequenininhos, dos teus irmãos, vocês estavam fazendo por mim. A mim vocês estavam fazendo.
Aí então ele dirá, como eu acabei de falar, que ele vai dizer para os que estão do lado esquerdo: apartai de mim, vos malditos, porque eu nunca vos conheci vocês. Aí ele dirá: porque eu tive fome, tive sede, eu era estrangeiro, eu estava nu, estava descalço, estava doente, estava preso, e vocês não me auxiliaram. Aí eles vão imitar os filhos de Deus, os obedientes. Ah, Senhor, quando foi que nós te vimos necessitados? Quando? E não te ajudamos? Nós nunca vimos o Senhor necessitado e não te ajudamos? Aí ele dirá abertamente: foi quando vocês deixaram de fazer a um desses dos meus pequenininhos. Vocês deixaram de fazer a mim. Portanto, o caminho é aquele da linha. Malditos. Ele dirá: vão para o inferno, preparado para o diabo e os seus anjos. É para lá que vão. Então, agora eu vou falar para vocês que ainda, mesmo que você já se afastou do Evangelho, mesmo que você esteja distante e bem longe, quando você ouvir o que eu vou falar agora da parte de Deus, você vai voltar. Ainda tem tempo para você. Sabe por que ainda tem tempo? Porque ele está dizendo que a vinda do Filho do Homem, nesse grande dia, ninguém saberá a hora e nem um dia. Pois, quando o sol não der mais a sua claridade e a lua também não der mais a sua claridade, e as estrelas do céu cairão na terra, e os poderes do céu serão abalados. Aí então virá o fim. Ele não vai vir mais perdoar ninguém. Não vai vir mais perdoar. Ele vai vir buscar a sua igreja, os seus filhos obedientes, melhor dizer, os seus irmãos obedientes que estão esperando por ele. Mas o que eu quero dizer é que você disse que como eu falei agora aqui, quando vocês ouvissem, vocês iriam voltar, que eu espero que vocês voltem. E se inscreva no meu canal do YouTube dizendo: eu voltei, pastor Estevão, eu voltei e não me arrependo. Vou permanecer até o fim. E mostrando, compartilhando meus vídeos e se inscrevendo e deixando as suas mensagens por escritos. Sabe por quê? Ainda tem tempo para você? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, mas não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Está se falando dos desobedientes. Que voltem. Volte para Ele. Abandone os vícios. Abandone as... Quando se fala vícios, vocês já entenderam, porque eu não quero falar as outras coisas. Mas vou falar etc. Pronto, vocês já entenderam. E voltem. Voltem com fé, com firmeza e com dedicação para os caminhos
da verdade. Ei, porque Jesus ele tem dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Pronto, parou por aí. Parou por aí. Não há outra religião, não há outra religião que te leve até o céu. Não há outro Messias, não há outro Jesus, não há outro Deus, não há outro Emanuel, não há outro Cordeiro de Deus que te levará para o céu. Não há, somente Ele. Então, aonde você estiver ouvindo essa mensagem, para Deus não importa o tamanho do pecado, do erro que você cometeu. Ele só quer te perdoar e te salvar. Volte. E Ele está de braços abertos para te perdoar. E também, vocês lembram que quando uma mulher ela foi apanhada em adultério, isso lá em Jerusalém, no templo. Jesus ele tinha ido para o Monte das Oliveiras e passado a noite todinha em oração. Quando voltou pela manhã cedo, entrou no pátio do templo e começou a ensinar. Porém, os líderes pegaram uma mulher no ato de adultério. Aí então, trouxeram até ele. Aí disse: bom, Senhor, bom, Senhor, pegamos essa mulher aqui no ato de adultério, cometendo adultério, no fraga, pegamos ela no fraga. Na lei de Moisés, essas tais mulheres, na lei de Moisés, nós temos que apedrejar elas até a morte, em praça pública, para todos verem, para que ela seja um exemplo para todas as mulheres. E na tua lei, o que é que o Senhor fala? Eles queriam a aprovação de Jesus. Eles queriam que Jesus dissesse: apedreja mesmo, mata. Não presta mesmo. É pecadora. Pode matar. Eles queriam que Jesus dissesse isso. Mas Jesus se agachou e eles, olhando para Jesus, Jesus começou a escrever no chão. Aí olhou para eles, levantou a cabeça, olhou para eles, aí disse: aquele que tiver sem pecado no meio de vocês, que atire a primeira pedra nessa mulher. Todos pecaram. Todos pecaram, todos. Não tem um que não seja pecador. Ou talvez pior do que aquela mulher. Todos estavam com pedras para atirar nela. Todos. Menos um. Jesus. Que estava sem pecado, que nunca pecou, mas não atirou pedra naquela mulher. Então, uns olharam para o outro, jogaram as pedras no chão e foram embora. Então ficou somente Jesus e a mulher. Então Jesus olhou para a mulher e disse: ô mulher, ô filha, cadê os teus acusadores? Ela olhou em volta e disse: Senhor, não tem ninguém, eu não vejo ninguém, todos foram embora. Só está somente eu e o Senhor. Aí então Jesus disse: foram todos embora? Sim, foram todos embora. Não te acusaram não? Não. Estás viva ainda? Sim. Quem foi o teu advogado? O Senhor. Então, Jesus olhou para ela e disse: olha,
eu também não te julgo. Eu também não te acuso. Eu também não te condeno. Eu te defendo. Porque eu vim para perdoar. Vim para salvar os pecadores. Mas vá em paz. Mas uma coisa eu te digo. Não pequeis mais. Seja sincera com você mesmo. Então agora eu falo de novo para vocês. Que foram na cabeça de A, na cabeça de B, na cabeça do alfabeto todinho, vocês foram. Vocês seguiram maus caminhos, maus exemplos, mas ainda tem tempo. Volte. Volte. Porque Ele só quer te perdoar. Como eu tenho dito, que Ele vai vir não mais para perdoar, mas para buscar o seu povo que está esperando por Ele. Então entre nessa fila. Entre nessa fila. Volte, abandone o mundo, abandone as práticas, abandone e volte, entre nessa fila de espera. Porque um dia, qualquer hora, qualquer momento, o ponteiro do relógio celestial vai dizer: chegou o fim. Parou por aí. Não vai ter mais perdão. Vai ter o julgamento final. Aquele que praticou as boas obras subirão para a glória. Aqueles que praticou as maus obras entrarão no fogo do inferno. Então você vai fazer a sua escolha hoje. É com você mesmo. Sim, não tenha dúvida. É você. Não tenha dúvida. Volte. Não importa, pecou muito. Ele te perdoou. Confessa. Confessa. Pede perdão. Eu sei que a nova congregação no Brasil, todo aquele que invocar o nome do Messias chamado Cristo será salvo. É longe, é distante, você que está em outros países. É longe. Você não pode vir para cá, porque é distante. Mas aonde você estiver, tem outra congregação na sua redondeza. Entra, corre, se ajoelha, se prostra, pede perdão e entra na fila da espera, que Ele vai voltar para que tu venha ser salvo, para que tu venha ser salva. É você mesmo, é com você essa mensagem. Bom, e agora já trouxe o recado de Deus para vocês e agora vamos ler o livro de Deuteronômio, capítulo 2, é o 5º livro da Bíblia Sagrada. Vamos lá. Você aí, continue assistindo e medite bem. Pense bem no que você está fazendo. Vamos lá. Os israelitas no deserto. Moisés disse ao povo: então continuamos a viagem pelo deserto na direção do Golfo de Acaba, conforme o Senhor Deus me havia ordenado. E por muito tempo caminhamos sem rumo pela região montanhosa de Edom. Versículo 2. Então o Senhor me disse, no versículo 3, já faz muito tempo que vocês andam por aí, sem rumo. Agora vão na direção do norte. Versículo 4. E Deus ordenou que eu lhes dissesse: vocês vão passar pelo país de Edom, que é dos seus parentes, os descendentes de Esaú. Eles ficarão com medo de vocês, mas
tomem cuidado, porque são traiçoeiros. São traiçoeiros, tomem cuidado. Eles são espertos demais, tomem cuidado com eles. Não se ajuntem com eles. Fiquem vigiando, espertos e alerta. Tomem cuidado com eles. Versículo 5. Para não provocarem uma luta com eles, eu não darei a vocês, nem mesmo um pedacinho da terra deles, pois foi aos descendentes de Esaú que eu dei o território de Edom. Ou seja, mesmo que vocês lutem com eles e ganhem, sejam vitoriosos, mas a terra deles não é de vocês. A terra deles não é de vocês. Eu não dei a vocês, eu dei a eles. Portanto, vigiem, fiquem espertos e atentos. Andem pelo caminho certo que eu estou mandando. No versículo 6. Vocês poderão comprar deles a comida e a água que precisarem. Versículo 7. Lembrem que o Senhor nosso Deus abençoou tudo o que vocês fizeram. Ele não esqueceu vocês. Ô glória! Obrigado, Senhor, por não esquecer do teu povo e nem de mim. Durante os 40 anos em que caminharam por esse enorme deserto, Ele sempre cuidou de vocês, dando-lhes tudo o que precisavam. Deus é fiel para cumprir todas as promessas que fez com o seu povo. Versículo 8. Assim, rodeamos o país de Edom, deixando o caminho que vai de Elate e Ezion, Gebe, até o Mar Morto, e seguindo o caminho que vai até o deserto de Moabe. Versículo 9. E o Senhor Deus me disse: não ataque os moabitas, que são descendentes de Ló, nem entrem em luta com eles. Eu dei a eles a cidade de Ar, e não darei a vocês nenhuma parte do país deles. Versículo 10. Antigamente, uma raça numerosa de gigantes fortes, chamados Emins, viviam em Ar. Eles eram tão altos como os anaquins, outra raça de gigantes. Versículo 11. Tanto os anaquins como os emins eram conhecidos como refaíns, mas os moabitas os chamavam de emins, que eram homens grandes demais, gigantes, muito altos, enormes. Versículo 12. Naquele tempo os horreus viviam em Edom, mas os descendentes de Esaú os expulsaram dali. Acabaram com eles e ficaram morando no seu território. Os descendentes de Esaú fizeram a mesma coisa que os israelitas fizeram mais tarde, quando estes tomaram posse da terra que o Senhor lhe tinha dado. Versículo 13. Depois atravessamos o riacho de Zered, conforme Deus havia mandado. O povo de Deus, é só obedecer a Deus que dará tudo certo em suas vidas. Só obedecer. Não custa nada obedecer a Deus. Versículo 14. Isso foi
38 anos depois de termos saído de Cádiz, Barneia. Durante esses anos, aconteceu aquilo que o Senhor nos tinha dito. Morreram todos os homens daquela geração que tinham idade para ir à guerra. Versículo 15. O Senhor ficou contra eles e os foi matando até que não sobrou mais nenhum deles no acampamento dos israelitas. Deus mata os desobedientes. Deus mata, porque não serve para o reino. Entenderam agora? Não custa nada vocês obedecer a Deus. Voltar e obedecer a Deus. Quem obedece a Deus, Deus está mandando falar para vocês agora nessa madrugada que quem obedece a Deus, obedece também ao seu Filho, o Messias, chamado de Cristo e de Jesus. E quem obedece a Jesus Cristo, também obedece a Deus e aos seus mandamentos. Versículo 16 agora. Depois da morte de todos aqueles homens, versículo 17, o Senhor Deus me disse, no versículo 18, passe hoje pela cidade de Ar, na fronteira com Moabe. No versículo 19, quando chegar à terra dos Amonitas, aqui são descendentes de Ló, não os ataque, nem entre em luta com eles. Eu entreguei a eles a terra de Amon, e não darei a vocês nenhuma parte do país deles. Versículo 20. Essa região é conhecida também como a terra dos Refaíns, uma raça de gigantes que antigamente moravam ali. Os amonitas os chamavam de Zazumins. Versículo 21. Havia muitos deles e eram altos e fortes como os anaquins. Deus destruiu os Zazumins e os amonitas ocuparam a região e ficaram morando ali. Versículo 20. Versículo 22. Versículo 22. Deus havia feito a mesma coisa em favor dos edomitas, que são descendentes de Esaú. Ele acabou com os horreus e os edomitas. Ocuparam a terra deles e ali moram até hoje. Versículo 23. Os cretenses fizeram a mesma coisa. Eles saíram da ilha de Creta, invadiram a terra dos Avins, no litoral do mar Mediterrâneo, e foram na direção do sul até a cidade de Gaza. Os cretenses acabaram com os avins e ficaram morando nas cidades deles. Versículo 24. Depois que atravessamos o país de Moabe, Deus nos disse: continuem avançando e atravessem o rio Arnon, pois eu deixarei que vocês derrotem Sion, o rei dos amorreus, que mora na cidade de Esbom. Lutem contra Sion e tomem posse da terra dele. Quando Deus manda, obedeça
Versículo 25. E Deus me disse: de hoje em diante eu vou fazer com que todos os povos do mundo tenham medo de vocês. Você será famoso, e quando ouvirem falar a seu respeito, todos ficarão tão assustados que tremerão de medo. Os israelitas derrotam o rei Sião. Está escrito no livro de Números, versículo 21, capítulo 21, perdão, versículo 21 e versículo 30. Versículo 26. E Moisés continuou dizendo: depois, quando estávamos no deserto de Quedemote, mandei que alguns mensageiros levassem ao rei Sião, que morava na cidade de Esbom, um tratado de paz com as seguintes condições. Versículo 27. Pedimos licença para passar pelo seu país. Prometemos andar somente pela estrada, sem sair dela. Versículo 28. E também pagaremos pela comida e pela bebida que precisamos. A única coisa que queremos é licença para passarmos pelo seu país. Versículo 29. Até chegarmos ao rio Jordão. Então atravessaremos o rio para entrar na terra que o Senhor, nosso Deus, nos está dando. Os descendentes de Esaú, que moram em Edom, e os moabitas que moram em Ar, já nos deram licença para passar pelo país deles. Versículo 30. Mas o rei Sião não deixou, pois o Senhor, nosso Deus, fez com que Sião ficasse teimoso e rebelde. Olha o que Deus faz com os rebeldes e os teimosos. Deus fez isso para que nós pudéssemos derrotar o rei Sião e conquistar a terra dele, que é nossa até hoje. Versículo 31. Então o Senhor Deus me disse: veja, eu vou deixar que você derrote Sião, ataque-o imediatamente e tome posse da terra dele. Versículo 32. Sião saiu com o seu exército para lutar contra nós na cidade de Jaza. Versículo 33. O Senhor, nosso Deus, nos deu a vitória e nós derrotamos Sião, os seus filhos e todo o seu exército. Versículo 34. Além disso, conquistamos e destruímos todas as suas cidades e matamos todos os homens, mulheres e crianças. Não escapou ninguém, porque Deus mandou, nós obedecemos. Deus mandou nós matar todos, não deixar ninguém vivo. Desses que pertencem ao rei Sião. Todos, não é para ficar um vivo. Portanto, nós obedecemos e a vitória é nossa. A vitória é nossa. Moisés falando para o povo de Israel. Versículo 35. Mas ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos nas cidades. Versículo 36. O Senhor nosso Deus deixou que conquistássemos todas as cidades, desde Aroé, que fica perto do vale do rio Arnon, e desde a cidade que está no vale até a região de Gileade. Nós conquistamos todas as cidades,
mesmo as que tinham muralhas altas e fortes, nós conquistamos todas. Não há nada que seja forte para que Deus não nos ajude a derrotar e vencer. Somente com a ajuda de Deus que nós lutamos, derrotamos e vencemos. Deus está no nosso meio, por isso que vencemos, por isso que lutamos, por isso que vencemos. A vitória é nossa. Versículo 37. Não invadimos a terra dos amonitas, nem as cidades que ficam nas margens do rio Jaboque, nem as que ficam na região montanhosa, nem os outros lugares que o Senhor nosso Deus havia proibido. Portanto, aquilo que Deus proíbe de fazer, não façam, porque é uma ofensa contra Deus, é desobediência contra Deus. Mas quando Deus manda, obedeça e faça, que você terá êxodo, na sua vida. Portanto, vou falar para vocês agora só um trechozinho do que Deus está mandando falar para vocês. Do Egito eu chamei o meu filho, mas quanto mais eu chamava, cada vez mais ele se afastava de mim, porque é rebelde. Deus está te chamando. Volta, porque é melhor para você voltar. Ele quer cuidar de você. Ele quer proteger você. Portanto, volta. Não importa. Desobedeceu há muito tempo, muitos anos. Mas volta. Está velho demais, cansado. Volta para o caminho certo. É o melhor para tu. E espera ele voltar. Espera ele. Volte. Portanto, eu falo de novo, pela vontade de Deus. Volte, enquanto é tempo. Agora vamos ler o capítulo 3. Mas antes de eu ler o capítulo 3, eu vou falar para vocês que o capítulo 2 do livro de Deuteronômio, ele tem 37 versículos. Qual deles você vai escutar? Qual deles? Aqui está dizendo: quando Deus manda, obedeça. Lute pela sua recompensa, que é a vida eterna. Lute, permaneça até o fim. Volte, não importa o que você praticou, o que você cometeu, o que você fez. Volte pelo seu próprio bem. Capítulo 3. Deuteronômio capítulo 3, de novo. Os israelitas derrotam o rei Og. Está escrito no livro de Números, capítulo 21, versículo 33 e 35. Podem ler lá que vocês vão encontrar essas referências. Moisés continuou: depois fomos na direção do norte até a região de Basan. E Og, rei de Basan, com o seu exército, para lutar contra nós, na cidade de Edrei. Versículo 2. Mas o Senhor Deus me disse: não tenham medo, pois eu farei com que vocês derrotem Og e o seu exército. Portanto, não tenha medo, lute, avance,
eu digo, levante você. Levante, não fique prostrado. Lute. Ainda é tempo de lutar e tempo de esperar por Ele para ser salvo. E ser salva. Sim, é você mesmo. É você mesmo. Não tenha dúvida. Volte, levante-se. E você vai tomar posse da terra dele. Você será vitorioso, como foi contra Sião, o rei dos amorreus, que morava em Hesbom. Versículo 3. O Senhor nosso Deus fez com que derrotássemos Og e todo o seu exército, e nós matamos todos, sem deixar ninguém vivo. Portanto, fazemos a vontade de Deus. Moisés falando para o povo. Versículo 4. Também conquistamos todas as cidades de Argob, a terra da região de Basan, que pertencia a Og. Eram ao todo 60 cidades. Conquistamos todas. São nossas agora. Pertencem a nós. Versículo 5. Todas elas protegidas por muralhas altas demais e com portões reforçados. Mesmo assim conquistamos também muitas cidades que não tinham muralhas. Versículo 6. Nós as destruiremos completamente e matamos todos os homens, mulheres e crianças, como tínhamos feito na guerra contra Sião, rei de Hesbom. Versículo 7. Mas ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos nas cidades. Versículo 8. Foi assim que conquistamos naquele tempo as terras daqueles dois reis amorreus, na região a leste do rio Jordão, desde o rio Arnon até o monte Hermon. Versículo 9. Os sidônios chamam o monte Hermon de Sirion, e os amorreus o chamam de Senir. Versículo 10. Conquistamos todas as cidades do Planalto e toda a região de Gileade e de Basan, até as cidades de Salca e Edrei, na parte leste de Basan. Versículo 11. Og, rei de Basan, foi o último rei da raça de gigantes, chamados Refaíns. A sua cama, feita de ferro, media 4 metros de comprimentos por 1,80 m de largura. De acordo com a medida usada naquele tempo, a cama ainda está na cidade de Raba, no país de Amon. Ainda está lá. Ainda existe. Querem prova? Vão lá. Esse foi o último dos reis, dos gigantes, que foi morto pelos israelitas. A vitória é nossa. Quando Deus manda, obedece. Deus está te chamando. Levanta-te para andar de novo no caminho certo. As tribos israelitas a leste do Jordão. Está escrito lá no livro de Números também, capítulo 32, versículo 1 e versículo 42.
Do versículo 1 até o 42, vocês podem ler lá que vocês vão encontrar essas referências. Versículo 12, Moisés continuou: depois que tomamos posse da região a leste do rio Jordão, dei às tribos de Ruben e de Gade a região que fica ao norte de Aroé, na beira do vale do rio Arnon, e também metade da região montanhosa de Gileade, com as cidades dali. Versículo 13. E para uma metade da tribo de Manassés dei o resto de Gileade e toda a região de Basan, onde Og havia sido rei. Isto é a terra de Argob. Toda a região de Basan era conhecida como a terra dos Refaíns. Versículo 14. Jair, que era descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argob, isto é Basan, até a fronteira com Jesus e Maacá. Ele pôs o seu nome nas cidades dali, e até hoje elas são conhecidas como as cidades de Jair. Versículo 15. Eu dei a região de Gileade ao grupo de família de Maqui. Versículo 16. E para as tribos de Ruben e de Gade, dei o território que vai desde a região de Gileade na direção do sul até o vale do rio Arnon. A divisa fica no meio do vale. Para o norte, as suas terras vão até o rio Jaboque, que fica na fronteira com a terra dos Amonitas. Versículo 17. Para o oeste, o seu território vai até o rio Jordão, desde o lago da Galileia no norte até o mar Morto no sul, e até o pé do monte Pisga no leste. Versículo 18. Foi nessa ocasião que dei às tribos de Ruben e de Gade e a metade dele e a metade leste da tribo de Manassés a seguinte ordem: o Senhor nosso Deus lhes deu essa terra a leste do rio Jordão, e vocês tomaram posse delas. Agora que os homens peguem as suas armas e atravessem o rio Jordão na frente dos seus patrícios para ajudá-los a tomar posse das terras deles. Versículo 19. Mas as mulheres, as crianças e o gado, e eu sei que vocês têm muito gado, ficarão aqui nas cidades que já dei a vocês, protegidos, longe da guerra, longe da batalha, protegidos, as mulheres e as crianças. Versículo 20. Ajudem os seus patrícios até que eles acabem de tomar posse das terras que o Senhor, nosso Deus, está dando a eles, a oeste do rio Jordão, e até que estejam morando ali em paz, como vocês estão nas suas terras. Aí vocês poderão voltar e morar na terra que eu lhes dei aqui, a leste do Jordão. Versículo 21. Também falei com Josué e disse:
Você viu o que o Senhor Deus fez com aqueles dois reis, Sião e Og. Pois é isso mesmo o que ele fará com os reis de todas as terras que vocês vão invadir. Versículo 22. Não tenham medo deles, pois o Senhor, seu Deus, combaterá por vocês. Ou seja, você não está sozinho. Você não está sozinha. Deus está com você. O Senhor Jesus está com você para lutar e pelejar por você. Jesus é rei, filho do nosso Deus, nosso Pai. Versículo 23. Deus não deixará Moisés entrar em Canaã. Por quê? Vamos saber agora. Versículo 23. Nessa ocasião eu também, ó rei, Deus não deixará Moisés entrar em Canaã. Vamos saber por quê. Versículo 23. Vou ler de novo. Nessa ocasião eu também orei a Deus, o Senhor, dizendo. Versículo 24. O Senhor meu Deus, ó Senhor meu Deus, eu sei que começaste a mostrar a tua grandeza e o teu poder a mim, teu servo, pois não existe outro Deus no céu ou na terra que possa fazer coisas tão grandes e maravilhosas como tu tens feito. Versículo 25. Peço-te, pois, que me deixe atravessar o rio Jordão e ver a boa terra que fica no outro lado, a bela região montanhosa e os montes Líbanos. Versículo 26. Mas por causa de vocês, o Senhor estava irado comigo e não atendeu o meu pedido. Pelo contrário, ele disse: chega, não fale mais nisso. Versículo 27. Suba ao monte Pisga e lá de cima olhe para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Olhe bem toda a terra, pois você, Moisés, meu servo, não vai entrar. Você não vai atravessar o rio Jordão e nem vai entrar na terra. Versículo 28. Dê conselhos a Josué, anime-o e o encoraje. Pois ele vai comandar o povo de Israel na conquista desta terra que você está vendo. Versículo 29. Então, paramos no vale que fica perto da cidade de Bet-peor. Moisés não entrou. Não passou pelo rio e nem entrou na cidade. Na terra. Por causa do povo. Mais uma vez eu vou falar para vocês porque que Moisés não entrou. Não atravessou e nem entrou, que dá na mesma coisa. Na terra prometida. Por causa do povo. O povo pecava, o povo errava, desobedecia. Mas Moisés estava sendo fiel. Orando, clamando, pedindo para que Deus não matasse aquele povo. E Deus ouvia. Deus atendia. Mas chegou esse período da travessia do Rio Jordão para entrar na terra prometida. Deus disse: ei, para agora. Já chega.
Já chega. Pode subir o monte, Pisga. Suba, você só vai ver. Mas não vai entrar. Você só vai ver, mas não vai entrar. Moisés foi fiel. Mas por causa do povo, não entrou. Não atravessou o rio Jordão e não entrou na terra prometida. Então, todos os líderes, todos eles, não estou deixando nenhum de fora, obedeçam a Deus, orem pelo povo, peça a Deus pelo povo. Porque você tem que ser o exemplo para eles. É por isso que muitos estão se afastando, correndo das igrejas. E as igrejas estão ficando vazias. Raramente hoje, nessa época, você vai numa congregação, você vê umas 50 pessoas, mas o resto, as cadeiras são tudo vazias. O resto das cadeiras vazias. Por quê? Não estão indo atrás das ovelhas. Não estão indo atrás. Estão deixando se perder. Mas não é assim. Moisés deu o exemplo dele pelo povo. E você? Qual exemplo está dando? Qual o exemplo que você está dando pelas ovelhas? Veja o ponto aonde você parou e volte. E agora todos vocês que estão afastados, que se desviaram, correram dos ministérios, eu sou o pastor Estevão, e volte para a casa de Deus, volte. Entre na fila de espera, porque o Messias, o Salvador da humanidade, vai voltar, mas não mais para perdoar, mas para buscar o seu povo, os seus irmãos, suas irmãs, como ele tem dito: todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é, e essa é minha irmã, e meu irmão e minha mãe. Ele vem buscar os irmãos e as irmãs dele. Ele vem buscar, porque está esperando por eles. Eles estão esperando por ele. Portanto, se arrependam e volte enquanto há tempo. Desde agora já agradeço essa oportunidade aqui agora a Deus e ao seu Filho, o Messias chamado Cristo, Jesus. E agora todos vocês fiquem com a paz de Deus. Amém. Até amanhã, pelas essas mesmas horas, estarei aqui nas madrugadas, esperando por vocês. Amém. Mas quero que vocês também esperem por mim. Amém.